Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16. Nós iremos ler os versículos de 19 a 31. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 16, os versículos de 19 a 31. Lucas, capítulo 16, os versículos de 19 a 31, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar? Ó Senhor, dá-nos Tua graça nesse instante de podermos ouvir Tua voz e sermos ensinados pelo Senhor através da Sua palavra e também pelo Teu Espírito que já faz morada em cada um de nós. Ser então compassivo, clemente, como sempre o Senhor é. E a despeito de nossas fraquezas e falhas, o Senhor sempre ministra bondosamente Sua vontade à nossa vida, a fim de que nós cresçamos ainda mais no nosso relacionamento e amor para contigo. Por isso, então, mais uma vez, se conosco e abençoa-nos, iluminando o nosso coração, a fim de entender e discernir a Tua palavra, e pelo poder do Espírito, cada um particularmente, podendo, ó Deus, se apropriar da palavra e da bênção que dela emana, a fim de crescer na fé. Sei com esse Teu servo, dá-me graça, que minhas fraquezas e falhas não sejam impedimentos para que o Teu povo Te ouça. Então somente, ó Deus, glorifica o Teu Filho e abençoa a Tua igreja e fala-nos de Tua parte. É o nosso desejo em Cristo Jesus. Amém. Amém. Essa parábola, ela é sem dúvida uma parábola
uma das parábolas talvez mais enigmáticas da Escritura. Felizmente, muitos já interpretaram essa parábola tirando grandes heresias desse texto, como a salvação dos pobres e a condenação dos ricos, por exemplo, sem entender o contexto e aquilo pelo qual o Senhor disse. Essa parábola, ela tem um certo grau de dificuldade para a nossa interpretação, porque ela não nos dá um contexto. Os irmãos devem lembrar que nós temos quase um ano expondo as parábolas, e eu sempre tenho dito aos irmãos que o contexto nos mostra o caminho pelo qual devemos seguir para fazer a interpretação adequada do texto. Entretanto, essa parábola, ela não nos fornece um contexto exato. Se os irmãos perceberem, os irmãos observarão em Lucas 16 que após a parábola do administrador infiel, então os fariseus zombaram do Senhor Jesus Cristo. Ele então os repreende ensinando as Escrituras. Em seguida temos uma exortação sobre a santidade do matrimônio, e então essa parábola aparece no texto, não nos dando a origem exata do seu contexto. Entretanto, não apenas eu, mas grande parte daqueles que estudam a Bíblia, interpretam a parábola pelo versículo de número 1 do capítulo 16. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico. Então, há algo que liga essa parábola do rico e de Lázaro com a parábola do administrador infiel. Existem elementos que unem os dois textos, e então é seguro e coerentemente acertado examinar a parábola à luz desse contexto, de um momento em que o Senhor chama os seus discípulos e passa-lhes a ensinar, a fim de que eles aprendam a viver segundo a vontade do Senhor. Bom, diante disso então, depois talvez de ter proferido a primeira parábola, e após, creio eu, ter sido ridicularizado pelos fariseus, como nos diz os versos de 14 a 17, eu creio que o Senhor Jesus Cristo contou essa parábola exatamente no lugar do verso 18. Entretanto, Lucas, o evangelista, entendeu que era preferível fazer então o registro do divórcio, da santidade do matrimônio no verso 18, dando uma separação. Não sei por que a razão, no céu então poderemos descobrir. Mas em linhas gerais, a interpretação da parábola se dá em conjunto com os versos de 1 a 13. Creio que dessa forma nós seguiremos um caminho seguro para a nossa compreensão. Bom, diz o texto então que após ter sido ridicularizado pelos fariseus, porque ele havia censurado os discípulos, não é? No que diz respeito a não terem sabedoria, astúcia para alcançar, trabalhar de forma objetiva pelos bens no reino dos céus, e também o Senhor exortou eles na parábola do administrador infiel, acerca de não ter um coração dividido. E então, depois dessa exortação, os fariseus zombam do Senhor Jesus, porque categoricamente Cristo repreendeu a questão de amar as riquezas. E eu creio que o Senhor então responde aos fariseus contando então a parábola do rico e de Lázaro. E então Cristo disse o seguinte: ele contou uma parábola onde havia dois homens que viviam duas vidas separadas uma da outra. Eu irei explicar a parábola, depois farei aplicações para nós. Então, é uma história onde dois homens vivem em dois mundos diferentes. Você tem um homem extremamente rico, que vive na opulência, cheio de pessoas que o serviam e o honravam, e do lado dele, ou seja, no outro mundo, mas bem próximo dele, talvez na calçada de sua casa, habitava um homem chamado Lázaro, pobre, extremamente pobre, de tal sorte que a Bíblia lhe atribui o título de mendigo. E diz a Escritura, então, que estes dois homens
viviam, ainda que no mesmo ambiente geográfico, porém havia abismos intransponíveis entre eles. A Bíblia então nos diz que da porta para dentro da casa havia um homem extremamente glorioso, e dessa porta para fora, no que diz respeito à rua, havia uma pessoa extremamente necessitada e miserável. E quando Cristo falou então dessa porta, perceba que ele disse que o Lázaro, ele jazia à porta daquele. Essa expressão à porta vai ser tomada mais adiante para mostrar que assim como houve separação na terra, também haveria separação no céu. Aquela mesma porta que foi tipificada, um tipo de um abismo entre eles na terra, ela apontava para o abismo que existiria nos céus. A história prossegue então, e o Senhor mostra que na terra o homem rico tinha muita glória, Lázaro muita pobreza, grande sofrimento, sofrimentos terríveis. A Bíblia então nos diz, o Senhor contando a história nos diz, que enquanto na terra um era extremamente exaltado, o outro era tão humilhado de tal maneira que apenas os cães eram seus companheiros. Entretanto, de repente, acontece algo inusitado. O Lázaro veio a óbito, e diz a Escritura então que no dia de sua morte, sua coroa lhe foi dada. Porque no dia de sua morte, os anjos vieram buscá-lo e o introduziram então no gozo de Abraão. E então ele passou a desfrutar de um banquete interminável. E nesse banquete então, de fato, seu coração foi consolado nos céus. Curiosamente, quase que concomitante, o rico também morreu. E é interessante porque a Bíblia descreve a morte de um e de outro de forma muito dramática, não é? Então no verso 22 diz que aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Não sei se imediatamente, lembrem-se, é uma história que o Senhor conta, que tem um princípio de verdade. Então ele disse que o rico morreu e pronto, ninguém veio recebê-lo no dia de sua morte, né? Lázaro então foi visitado pelos seus verdadeiros amigos e o rico foi deixado sem ninguém. Bom, eles então chegaram no lugar que haveriam de morar e então o Lázaro começou a comer das delícias dos céus, enquanto o rico, que nunca lhe convidara para comer nem as migalhas, as sobras de comida, agora se vê em grande aperto e necessidade. E então, uma coisa muito interessante acontece. Conta a Escritura que, de repente, o homem rico que estava no inferno levanta os olhos e de longe enxerga algo muito inusitado. Ele enxerga uma grande festa, um grande banquete, ele reconhece Abraão e quem está ao lado de Abraão ele também reconhece, que é Lázaro. E então, ele, talvez Cristo contasse como se fosse para dar a ideia de caindo em si, não é? Ele caindo em si percebeu o lugar de aflição e dor que se encontrava. E então o rico arrogantemente pede a Lázaro, ou pede a Abraão, não tem como Lázaro fazer o serviço diaconal e molhar a minha língua com água, porque aqui o negócio está muito horrível. E então a resposta de Abraão é extremamente verdadeira. Ele então disse, olha, se você se encontra em grande aperto, foi porque você adorou os confortos que Deus lhe deu. E se hoje Lázaro se encontra em grande conforto, foi porque ele adorou o Deus que lhe prometeu conforto. Então, não há como mudar a história. Os destinos já estão traçados. Enquanto você tinha em sua mesa diversas pessoas, ricos e poderosos, te bajulando, Lázaro não mais ou não menos recebeu apenas a atenção dos cães
que vinham então lamber-lhe por conta da purulência de suas feridas. E então agora o Senhor lhe deu grande conforto e honra. Então eu não posso mandá-lo molhar o dedo na água para te acudir. Além do mais, disse Abraão na história, há um abismo intransponível entre nós. Ainda que eu quisesse lhe ajudar, não poderia, porque tal abismo não permite. Então, o texto prossegue. E o rico apela, então, agora para a sua família. E o seu apelo também é negado, porque Deus jamais prometeu que alguém se converteria com um morto sendo o evangelista, mas sim quando os vivos anunciassem a ressurreição de um morto. Diante disso, então, a parábola encerra-se com a advertência de que os homens precisam ouvir a Moisés e os profetas, ou seja, a palavra do Senhor. De forma geral, essa é a explicação da parábola, mas há alguns detalhes culturais que nós precisamos compreender para melhor entender depois as aplicações que faremos. Quando Jesus começa a parábola, no verso 19, diz que havia um homem rico que se vestia de púrpura. Quando Cristo disse que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, isso é algo que qualificava a sua riqueza. É uma indicação de que não era apenas uma riqueza em si, mas era alguém que vivia dentro de um luxo inimaginável. Alguém, então, que tinha quase que condições de realeza, ainda que não fosse um rei, vivia como se fosse um rei. Pessoa, então, que se esbanjava nos seus bens. Para os irmãos terem uma ideia, a púrpura era um pigmento raro extraído de caracóis marinhos, ou seja, para você tingir uma roupa de púrpura custava uma fortuna inimaginável para nós nos dias de hoje e para aquela época ainda mais. Então, quando Cristo fala que o homem se vestia de púrpura, ele não está apenas destacando a cor da roupa, mas ele quer mostrar então que era algo extremamente caro, pouquíssimos poderiam usar, e dentre esses poucos apenas os reis. E então Cristo depois faz um realce, assim como ele realçou a riqueza, também realçou a pobreza de Lázaro. O Senhor diz que Lázaro não era apenas um pobre e mendigo, mas quando Cristo destaca e qualifica a sua pobreza, dizendo que os cães vinham lamber-lhe as feridas, isso não é para despertar dó e piedade, isso era para mostrar que aquele homem era impuro cerimonialmente. Ele não podia adentrar sequer a igreja por conta do rito que havia. E então, além de ser privado de algum tipo de benefício na terra, também era privado de adentrar a casa do Senhor. E então, ao mostrar isso ou esses detalhes no texto, o Senhor quer nos ensinar exatamente que não foi por ser extremamente pobre que ele entrou no céu, mas foi exatamente porque ele creu na promessa de que um dia receberia a terra prometida, que de fato ele alcançou o céu. Enquanto o rico, que estava no seu auge do seu esplendor e glória, esqueceu-se dessa promessa, e por isso o reino dos céus ficou tão distante para ele. Somado a isto, o nome de Lázaro, a palavra Lázaro, o nome Lázaro, ele é uma forma abreviada de Eliezer, ou no Novo Testamento, no Antigo Testamento também, Eliezer ou Eliazar, que significa exatamente Deus é minha ajuda. Então, quando Cristo conta-nos todas estas coisas, mostra-nos a diferença entre um e outro no quesito riqueza e pobreza, também mostra que certamente o rico era muito bem tratado quando chegasse ao templo e o outro nem sequer podia passar perto na calçada do templo. Cristo então está realçando esses detalhes para que nós compreendamos de fato aquilo que ele vai nos ensinar quando ele fala sobre crer na palavra e sobre o reino dos céus. Um outro detalhe interessante do texto que precisa ser dito é que quando o Senhor fala o seio de Abraão, ele não usou isso de forma
desproposital. Lembre-se, o Senhor Jesus Cristo está falando aos seus discípulos que naquela época todos eram judeus. Então, quando Cristo fala que Lázaro foi recebido no seio de Abraão, ele está se referindo exatamente a um lugar de honra, de intimidade, ao banquete escatológico, à promessa que foi feita de que, de fato, Abraão teria uma grande nação e de que aqueles herdariam uma terra da qual mana leite e mel. E esta terra não era Israel físico. Então, quando o Senhor Jesus diz que Lázaro foi recebido nesse local, é como se ele estivesse dirigindo os olhos da sua plateia, dos discípulos e dos fariseus, para voltarem para Gênesis, para os textos que falam da promessa, para que eles não se esquecessem de que, de fato, a promessa estava agora se cumprindo, já que ele, o próprio Senhor Jesus Cristo, era o Salvador que estava entre eles. Esse lugar chamado seio de Abraão é o estado intermediário, é o lugar onde todos os crentes ficarão desde o dia de sua morte até a ressurreição. Não é o lugar ainda definitivo, porque eles não têm corpos nesse lugar. Eles terão corpos no dia da ressurreição e então o Senhor os levará para a sua morada definitiva. Entretanto, até isso acontecer, esse é o céu dos crentes, completo e perfeito, possuindo todos os prazeres e gozos na presença de Cristo. Entretanto, ainda precisarão de seus corpos para desfrutar completamente e plenamente a bênção divina. Então, quando Cristo chama o seio de Abraão, ele está dizendo: veja, este homem entrou no céu não porque era pobre, miserável, mas porque ele possuía a fé e a confiança de alguém chamado Abraão. Então, é importante entendermos esses detalhes para depois aplicarmos coerentemente o texto a nós. Um outro detalhe do texto que precisa ser tratado por nós é quando no verso 23 o Senhor usa a palavra Hades, ou que foi traduzido na nossa Bíblia como inferno. A Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, essa palavra nunca é usada para o destino dos crentes. Bem verdade que a palavra Hades significa o estado de morte, o lugar dos mortos. Mas ela não é usada, não é aplicada aos crentes. Por isso que você vai perceber no verso 22 que quando Lázaro morreu, ele imediatamente foi tomado pelos anjos, ao contrário do rico, que quando morreu, ele foi sepultado. Então, Hades, inferno, nunca foi e nunca é aplicado na Escritura aos crentes. Há também uma outra palavra grega chamada Geena ou Geena, que também é usualmente identificada como o lugar do poderoso julgamento de fogo. Mateus 5:22, Mateus 29:30 falam desse lugar e usam essa palavra. E esses locais não são destino dos crentes. Por que que eu e você temos que saber disso? Porque o Senhor Jesus Cristo está fazendo uma diferença, um contraste. É verdade que Lázaro morreu e ele foi sepultado. É verdade que o rico morreu e foi sepultado. Mas o destino de um não é o mesmo do outro. E é por isso que o Senhor Jesus está exatamente usando essa palavra, a fim de mostrar-nos e contrastar o destino eterno de um e do outro. É bem verdade que aos nossos olhos, todos os homens quando morrem vão para o mesmo lugar, a terra, mas as almas não. E é isso que o Senhor Jesus quer que nós percebamos, e por isso ele faz o contraste entre o crente Lázaro morrer, ser recebido nos céus, e o incrédulo morrer e ser sepultado. E então, no verso seguinte, ele usa a palavra Hades, inferno, qualificando não o lugar do corpo, mas o lugar da alma, e fazendo a diferença no destino do crente e do descrente. Bom, o texto prossegue então, e mundanamente o rico pede que Lázaro venha à terra para, de alguma maneira, advertir os seus irmãos que viviam como ele, de forma mundana e descrente. E esse detalhe é importante porque nós temos
E sempre existiu na face da terra, desde a queda, a tentativa de invocar os mortos para se conhecer a verdade. Quando, na verdade, isso é uma tentativa de Satanás. A verdade nunca foi trazida pelos mortos, mas sempre pelos vivos. E por isso o Senhor nunca revelou sua palavra de modo ou de meios escusos, mas sempre usando homens vivos, bem físicos. Então, a ideia de conhecer os mortos para se saber o futuro é antiga, e o Senhor, então, rebate essa ideia, exatamente para despertar em nós toda a confiança possível na palavra, e para despertar em nós todo o apego possível para com a revelação da Escritura. Então, aquele homem desrespeitou a Escritura quando pediu que Lázaro fosse ressuscitado para evangelizar seus irmãos. E a resposta de Abraão foi muito categórica. Abraão disse: o coração do homem é tão duro, mas tão duro, que ainda que Deus ressuscitasse uma legião de mortos, não era possível quebrar essa dureza. Só há uma coisa capaz de quebrar o coração do homem duro pelo pecado. É exatamente a palavra de Deus revelada pelo próprio Deus, o Deus verdadeiro. Desta forma, então, ele quebranta e quebra por inteiro aquela esperança vã e fútil daquele homem, e nos ensina que nós não precisamos de astrologia ou consultar quem quer que seja para saber o dia de amanhã, é só ler a Bíblia. Isso nos trará então o conhecimento necessário acerca do futuro. O texto então encerra sem termos mais nenhum detalhe que fosse necessário trazer, porém, quando a parábola encerra, Abraão diz: a Moisés e os profetas, mortos que falam. Então, se você quer que mortos te falem alguma coisa, então ouça esses. Ouça esses. Esses, então, falarão verdadeiramente da parte de Deus. E a palavra deles é poderosa para quebrantar os corações. Muito bem, diante disso, como nós podemos aplicar essas verdades e essa parábola à nossa vida? Eu quero fazer 5 aplicações para nós nessa noite. E nós iremos mesclar advertência com consolo. A primeira coisa que a parábola nos ensina, e é um consolo, um negócio assim incrível. Rapaz, é difícil, é lógico, não é difícil porque Cristo é Cristo, mas é um negócio incrível, o coração do nosso Salvador. Mas quando Cristo contou essa parábola e falando isso aos seus discípulos, não é? Ele tinha acabado de ser zombado dos fariseus, que o ridicularizaram na frente de todos por ele ter ensinado a verdade. O primeiro consolo que Cristo traz nessa parábola é de que Deus, ele olha e ele conhece as pessoas. E esse consolo é um negócio incrível e é magnífico. Ele tinha acabado de ser zombado, ele conta a história de um homem que foi zombado todos os dias de sua vida. Seu consolo foi encontrado nos cães que vinham lamber o pus de suas feridas. E Cristo então diz que Deus olha para as pessoas e para a vida e conhece seus corações. Para aqueles que passam situações como a que Cristo passou e como a que Lázaro passou, essa verdade ela é extremamente preciosa. E ainda que nós não passemos por uma situação como essa, mas essa é uma verdade que nos consola profundamente. O que mais nós temos hoje são notícias de coisas escabrosas acontecendo, e geralmente de forma oculta. São abusos sexuais de meninos e meninas por parentes, aonde muitas vezes a pessoa carrega essa mágoa e essa marca sem contar a ninguém, e ninguém sabe, e aquilo pesa nos seus corações, e fica a pergunta: será que ninguém vê meu sofrimento? E essa parábola, quando Cristo diz que Deus olha e vê as pessoas, então isso consola o coração de uma pessoa nessa situação.
Ou quem sabe de muitos crentes em vários lugares do mundo que passam torturas pela sua fé e ninguém mais sabe da existência deles. Saber que Deus conhece suas vidas, seus corações, saber que Deus sabe de seus sofrimentos e de quem lhes fez sofrer, é algo que traz profundo e glorioso consolo ao coração dos crentes. A nós, que talvez não passemos por nenhuma situação como essas, não é? Essa verdade traz um consolo extremamente glorioso. Quantas vezes fizemos renúncia por causa da fé e fomos mal entendidos, mal interpretados ou julgados de forma errada por alguém, ou nos privamos de alguma coisa e muitas vezes ninguém percebe isso. E então, logicamente, por causa de nossa fraqueza, e Satanás se aproveita dela, e vem então aquele pensamento ao coração: será que vale a pena, de fato, lutar tanto contra o mundo, buscando santidade, sem que ninguém dá a devida atenção? E então, quando você ouve essa parábola e ouve Cristo aconselhando os seus discípulos e consolando os seus corações, dizendo: olha, não interessa a situação da vida, ela pode ser a pior possível, Deus conhece as pessoas e os seus corações. Isso é uma palavra de profundo consolo para a igreja. É um negócio incrível, é um consolo glorioso. Porque toda pessoa que sofre ou que é injustiçada, ela sempre espera justiça para a sua causa. E então Cristo diz a ela: olha, ainda que não haja justiça feita na terra, haverá nos céus. Imagine você sendo Lázaro e todo mundo passando e vendo você na porta daquele homem, e você sentindo o cheiro das comidas e das coisas feitas para os nobres, e os restos não lhe eram dados. Imagine a dor do coração daquele homem. Não era apenas a dor da fome ou das feridas, mas era exatamente o sentimento de não valer nada, e ninguém se importava com aquele homem. E então Cristo vem e diz: não, não é assim que funciona. Ainda que Deus permita que nós passemos alguns anos ou muitos em grandes aflições, Ele vê todas as pessoas e Ele conhece os seus corações. E ainda que na terra não se faça justiça por causa do pecado do homem, porque Deus vê, a justiça um dia vai ser feita. Então, isso de fato é um consolo extremamente glorioso e confortante. Ainda que ninguém conheça a sua dor, ainda que ninguém saiba qual tipo de dificuldade você passa, a verdade da Escritura é que há alguém que sabe. O Senhor conhece. E Ele não conhece de ouvir falar, Ele conhece de ver, porque Ele vê a pessoa, Ele vê a sua vida, Ele vê as motivações do seu coração. E isso é um negócio fantástico, não é? Isso é um negócio fantástico. É exatamente porque Deus vê a vida e o coração das pessoas, que quando Lázaro morreu, ele não foi recebido nos céus de qualquer forma. Jesus se deu ao trabalho de dizer que os anjos o receberam no dia de sua morte. Enquanto o rico, no dia de sua morte, deixou suas riquezas e os seus amigos e se encontrou agora solitário e em profunda angústia, aquele homem que viveu solitário na terra e em grandes angústias e sofrimentos, agora se encontra rodeado de multidão celestial que veio ao seu encontro, como se ele fosse um campeão de guerra. Então, é um negócio fantástico da parte do Senhor. E Cristo nos ensina essa verdade, a fim de consolar-nos, a fim de trazer ao nosso coração grande alegria nesses momentos de tristeza pelo qual passamos na terra. Cristo então diz que Deus conhece tanto a vida dos homens, conhece tanto os seus corações, suas ações, suas motivações, que para um Ele deu glória e descanso, e para outro deu tormento e profundas angústias. Então veja, isso precisa estar diante dos meus olhos e no meu coração,
para que quando eu passar por momentos, dificuldades, injustiças, sofra, eu traga ao meu coração que o Senhor está ali, que o Senhor está ali, que Ele vê e que Ele bondosamente me dará então o justo conforto e auxílio do qual eu tanto desejei na terra. Ele fará isso, porque Ele conhece quem nós somos, a vida que temos e aquilo que se passa no mais profundo de nossa mente e nosso coração. Então, se você está sofrendo, isto é um grande consolo, é um negócio formidável. Nunca diga, rapaz, ninguém sabe minha dor. Não, você pode dizer assim, ó, na terra talvez ninguém saiba, mas como disse o autor aos Hebreus no capítulo 4, os versos de 12 a 14, o Senhor Jesus Cristo passou por todas as situações possíveis na terra, exatamente para nos dar graça e misericórdia em ocasiões oportunas, sabendo exatamente daquilo que se passa e de onde verdadeiramente precisa se ministrar o seu conforto. Então, o meu desejo, creio, como foi da parte de Cristo, é que nós sejamos consolados ao saber que Deus vê todas as coisas, as pessoas, suas vidas e assim por diante. Logicamente que esse consolo também é uma advertência. Se você é mau, Deus está vendo sua maldade. Então, ou abandone, ou então você vai ter que amargar a recompensa do seu mal. Então, é uma palavra doce para os que creem e sofrem, e é uma palavra dura e amarga para os que não creem e fazem o mal, que Deus conhece particularmente a nossa vida. Por isso os detalhes, né? Rico, vestido de púrpura, linho finíssimo, o outro cães vinham lamber. Esses detalhes mostram o conhecimento profundo do Senhor acerca de nossa vida. Em segundo lugar, o texto também nos conforta quando o Senhor Jesus Cristo diz que morreu o Lázaro e foi para o céu, e depois, pouco tempo depois, também morreu o rico. Quando Cristo disse essa palavra, Ele mostrou aos seus discípulos e a todos que o ouviam, a nós também, Cristo disse, olha, de fato existem grandes diferenças na terra, porém a morte, ela é um equalizador das coisas. Ela coloca tudo no mesmo nível, ela equaliza as pessoas, porque ainda que haja diferença, todos terão que enfrentá-la. E o que é mais interessante então, é que aqueles que têm dinheiro, status, posse, tomando o rico lá, então nada impede que isso aconteça. Também aqueles que não têm nada, sofrem, são extremamente pobres, também não tem nada que impeça que eles venham a morrer. Quando Cristo disse isso aos seus discípulos, Ele então buscou advertir aqueles homens, dizendo exatamente o seguinte, que na igreja é possível termos crentes extremamente pobres, ou que sofram tremendamente nos dias de sua vida. E então, quando Cristo disse isso, mostrando a recompensa no reino dos céus, Ele advertiu os discípulos contra o pecado da murmuração. Veja, a nossa pobreza, os nossos sofrimentos, eles podem ser exatamente algo que nos leva a pecar. E quando eu murmuro, é como se eu desconsiderasse a promessa do reino dos céus que me foi feita. Então Cristo diz aos discípulos, olha, tanto Lázaro como o homem rico morreram, e ninguém pôde impedir. Então, se você é um crente pobre, não murmure, porque se você é crente, a sua riqueza está reservada. Se você é uma pessoa pobre, cheia de doenças e de grandes enfermidades, então lute contra o descontentamento, porque a promessa que te é feita é de conforto nos céus. Lázaro, se não tivesse crido na verdade da promessa e do conforto, certamente, dado ao grau de sua miséria e sofrimento, ele certamente teria pecado todos os dias de sua vida contra o Senhor, com murmurações e descontentamento. Então, se você tem pouco,
não olhe para o seu pouco, mas olhe para a promessa que lhe foi feita. Você não pode concentrar o seu coração no seu pouco, porque o seu pouco de saúde ou de bens, isso vai passar no dia que você deixar essa terra. Isso vai ficar aqui. Então, seus olhos, seu coração precisam se concentrar na verdadeira propriedade que não terá de forma alguma como passar a sua morada nos céus, o seu banquete com o Senhor. Mas também, quando Cristo adverte os crentes contra a murmuração e o descontentamento dos pobres, também adverte contra a inveja. Muitos crentes pobres e que sofrem são descontentes porque são invejosos e cobiçam a saúde de alguém, ou o carro do outro, o dinheiro não sei da onde, o cargo de um, o status de outro. E quando estas coisas elas ocupam o nosso coração, então fatalmente a nossa esperança no reino dos céus, ela se dissolve, porque agora a esperança passa a ser terrena. A esperança passa a ser terrena. Quando o coração é ocupado com murmúrios, com descontentamento, com invejas. Os crentes mais humildes, entenda humilde no sentido de não ter muita coisa, eles vão lutar contra estes pecados. E cada dor sentida, cada dificuldade experimentada vai ser exatamente uma prova de fé. Como uma corrida de obstáculo. Então é um obstáculo que deve ser ultrapassado a cada dia. E a cada momento de grande dor e aflição que você superar na presença de Cristo pela fé, como diz a palavra, grande será o seu conforto. Foi o que foi dito a nós no texto. O homem olhou, viu Lázaro de uma forma esplêndida. E Abraão disse, pois é, tudo que ele não teve em terra, ele tem nos céus. É um conforto inimaginável, uma glória inimaginável que o Senhor promete. E essa é a diferença na nossa vida cristã. Os crentes pobres, eles conseguirão honrar a Cristo com sua pobreza, suas doenças, suas mazelas, se eles crerem no conforto que lhe está prometido pela palavra. Mas se eles não crerem nesse conforto prometido pela palavra, então seus corações adoecerão também pelo pecado, pela inveja, o descontentamento, o murmúrio e outros pecados que vêm subjacentes a esses. Então, se essa é a sua situação, você precisa voltar os seus olhos para o céu e esperar da parte de Cristo o seu conforto. Talvez Ele, bondosamente, porque conhece sua vida, possa lhe dar algum refrigério na terra. Mas se Ele não lhe der, não se desespere. A sua recompensa, o seu refrigério está no reino dos céus. Mas essa palavra também é dada aos crentes que têm alguma coisa na terra, que são ricos ou que possuem algum tipo de bem. Os crentes ricos, eles precisam lutar contra o orgulho. Enquanto os pobres, eles lutam batalhando contra a murmuração, o descontentamento e a inveja, os que têm alguma coisa precisam lutar contra o orgulho. A ideia de ser autossuficiente, de ter alguma coisa. E esse pecado do orgulho é algo terrível que nos assedia, tanto por quem não tem nada, quanto por quem tem alguma coisa. Então, os crentes que têm alguma coisa, eles precisam, em oração, batalhar diante de Deus e blindar seus corações. Faça como disse o salmista no Salmo 119, eu pus guarda ao meu coração, Senhor, para não pecar contra Ti. E lembre-se, dia após dia, de que você é pecador, um dia você vai morrer, e ainda que Deus lhe dê milhões nessa terra, isso tudo vai ficar e vai passar. Não esteie sua vida nestas coisas, porque isso é construir uma casa na areia. O rio virá e vai derrubar a casa, e será grande a calamidade. Então, os crentes que têm alguma coisa precisam lutar contra isso, contra o orgulho, seja riqueza, seja saúde, seja algum tipo de bem intelectual que Deus lhes conceda. Eles têm um grande inimigo diante de si.
e dentro de si, que é exatamente o orgulho. Os crentes que têm alguma coisa precisam lutar contra a autoconfiança. À medida que o sucesso vai acontecendo na vida, naturalmente uma independência de Deus vai surgindo no horizonte. E isso é um tiro no pé, e não é em só um não, é nos dois pés. É um negócio terrível. Todas as vezes que nós queremos caminhar por nossas próprias pernas, nós fatalmente iremos afundar. Então, aquele que tem mais alguma coisa precisa lutar continuamente contra a autoconfiança. Contra a autoconfiança. Não ache que aquilo que você tem foi você que conquistou. Imagine. Lembre-se, talvez Deus te privou de ter nascido de uma família bem pobrezinha em algum país do Oriente e te deu condições de nascer no Brasil, numa família que te desse algum tipo de condição. Então, você precisa blindar seu coração contra a autoconfiança. Você não pode nada e tudo que você pode é pelo Senhor. Então, lembre-se disso. Lembre-se disso. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer aos crentes: olha, não pense de você além do que convém. Ou seja, procure se lembrar de suas fraquezas antes de se lembrar de suas virtudes. E certamente você crescerá na fé. E ainda que tendo grandes coisas na terra, isso vai ser usado para a glória do Senhor. Fatalmente, assim como os mais pobres vão lutar contra a inveja, os que têm mais precisam lutar contra a arrogância. Esses três pecados, orgulho, autoconfiança e arrogância, são como que irmãos gêmeos. E você precisa combater um a um. Então, se Deus lhe deu algum tipo de coisa na terra, você precisa lembrar que foi Ele quem te deu. Você é um mordomo. Você precisa lutar contra isso. Não pode abrir uma brecha sequer. Caso contrário, o orgulho, a autoconfiança, a arrogância tomarão conta de você. E o seu relacionamento com o Senhor irá arruinar-se, naufragar, e o seu destino eterno estará em grande perigo, em grande perigo. Cristo então advertiu os discípulos dizendo: os ricos e os pobres também morrem, e de fato e de verdade, é pela morte que a desigualdade na terra se põe fim. É pela morte que essas desigualdades tem o seu fim. Então, se você vai passar por ela, você precisa não se apegar ao que você tem, ou ao que não tem, mas você precisa se apegar exatamente ao Senhor Jesus Cristo, e a promessa gloriosa de grande conforto e triunfo no reino dos céus. A terceira coisa que Cristo nos ensina nessa parábola, e nesse caso aqui é um conforto. Talvez você tenha medo de morrer, né? É bem verdade que nenhum vivo sabe o que é a morte, né? Porque se soubesse não estava mais vivo. Mas, apesar de não sabermos o que ela é, no que diz respeito a passar por ela, mas Cristo conhece o nosso coração. E Ele sabe que nós temos dúvidas e fraquezas. E ainda que seja o crente mais forte na fé, ele ainda tem as suas dificuldades, e o Espírito precisa lhe amparar e lhe fortificar e trazer a ele então a força necessária para enfrentar esse último inimigo, a morte. Então, Cristo diz que os crentes, assim como Lázaro, quando estiverem na véspera de sua morte, não devem imaginar que estarão sozinhos. Nem muito menos devem trazer à memória que vão deixar mulher, filhos e... Não. Mas eles devem olhar como quem olha para o final de um túnel. E então, lá naquele final, estarão os anjos para o recebê-lo e para o conduzi-lo à presença de Cristo nos céus. Certa feita, uma mocinha de uns 9 anos, perguntaram a ela, ela estava com câncer já em estado terminal, o pastor foi visitá-la, e então ele, ensinando sobre esta verdade a ela disse: eu não tenho medo da morte, eu creio que eu encontrarei Cristo nos céus. E o pastor admirou-se daquela criança e perguntou: como você tem certeza disso?
Ela então disse: a morte é mais ou menos assim, pastor. Por diversas vezes na minha vida, eu já adormeci no sofá. E quando acordei, eu estava na minha cama. Alguém me colocou lá. Por diversas vezes, em viagens com meus pais, eu dormi no banco de um carro. E quando despertei, eu estava na minha cama. Isso é um negócio fantástico, não é, pai? E Cristo diz exatamente isso para nós. Ele diz que a morte vai ser mais ou menos assim para nós. Por isso que você não pode olhar para o que vai deixar, mas sim para o que vai receber. E então, no final desse túnel, os gloriosos anjos do Senhor estarão lá para te receber. E você vai adormecer nesta terra e despertar no seu verdadeiro lar, na sua verdadeira cama. Você vai dormir numa terra de desconforto e aflição. E vai acordar no lugar de grande felicidade e alegria. E no dia de nossa morte, quando ela se aproximar, que ao olhar para os lados não encontremos nenhum amigo, então, ao olhar para frente, os nossos verdadeiros amigos virão nos buscar e nos farão entrar na presença de nosso celeste e eterno Pai. Por isso Paulo disse aos Filipenses, capítulo 1, verso 23, olha, eu tenho tanto desejo de morrer, porque para mim o morrer é lucro. É acordar, é dormir numa terra de dores e sofrimentos e acordar na casa de meu Pai. Então, Cristo consola os crentes e pastoreia nossas almas e nos ensina que quando esse momento difícil chegar, olhe para frente, olhe para o que você vai ganhar, olhe para quem está do outro lado do túnel, que está lá a te esperar, para te fazer entrar no reino bendito do Senhor. Rapidamente, a quarta aplicação desse texto é que ninguém deve desprezar a pregação da palavra. O homem pediu: Senhor, impressiona meus irmãos, faz algo sobrenatural, milagroso, miraculoso, e impressiona meus irmãos. Faz Lázaro sair do túmulo e dizer a eles o lugar e a condição em que estou. E então o Senhor disse que não. Na verdade, não há nada mais profundo e não há nada mais poderoso para quebrantar as cadeias do pecado no coração de um homem do que a palavra de Deus. E assim como Paulo disse então a Timóteo, em 2 Timóteo 3,15, as sagradas letras tornam-te sábio para a salvação, Cristo disse àquele homem: não há nada mais poderoso e mais profundo do que a palavra, não há nada. E isso é um desafio para nós hoje, porque nossos dias são dias de entretenimento, de correria, dias aonde a igreja, de um modo em geral, tem enveredado pelo caminho mercantilista. E então a igreja tem se tratado como um supermercado da fé, onde as pessoas vêm buscar os suprimentos para a semana seguinte, quando na verdade a igreja não é nada disso. Ela é o lugar dos adoradores, daqueles que, ainda que andem rastejando neste mundo, são proprietários de grandes promessas do Senhor, daqueles que o glorificam, que o amam acima de todas as coisas. E então, pregar somente a palavra tem sido muito difícil, mas é como o Senhor disse:
Não há nada mais sobrenatural na terra do que a palavra pregada. E não há nada que de fato produza mais efeito do que a palavra pregada. Então nós precisamos lutar contra as tentações de querer transformar a igreja num local para reunir pessoas. A igreja é o local onde os crentes se ajuntam, não aonde pessoas se reúnem. Para estar aqui, precisa ter Cristo, confessar Cristo. Porque ainda que alguém visite a igreja 100 anos, se não confessar Cristo, ele nunca foi dela. Então, os irmãos precisam aplicar esta verdade para com vossos filhos, para com aqueles parentes que ainda são incrédulos. Não tente convencê-los a vir à igreja, porque aqui é bom, é agradável, vai ter um almoço. Ou não tente convencer os seus filhos a ficar na igreja, porque é lá que tem os amiguinhos. Não, ele pode ter muitos amigos e no dia de sua morte se ver sozinho e sem ter ninguém para encontrá-lo do outro lado. Você precisa orar por ele, você precisa ler a palavra para ele, você precisa pregar, porque não há nada mais poderoso do que a palavra. Por fim, a parábola nos ensina que o inferno é real. E, sinceramente, é com muita tristeza que eu tenho que dizer isso. Muitas pessoas têm confundido e têm achado que Deus confunde amor com justiça. Ou que Deus, quando é amor, se esquece de sua justiça. E quando é justiça, se esquece do seu amor. E por causa dessa confusão, muitas pessoas que piamente acreditam estar nos céus, descobrirão que estão no inferno. E é por isso que eu disse que era com tristeza que eu direi isso. Porque quando elas descobrirem isso, será tarde demais. Não haverá mais esperança. O abismo estará posto. E então não haverá mais como mudar o seu destino eterno. Por isso, meus irmãos, não confundamos o Senhor e não achemos que Ele confunde os seus atributos nem sua forma de agir. Quando Deus age misericordiosamente, nunca age injustamente. E quando age justamente, não deixa de ser amoroso. Não se separam os seus atributos e por isso o inferno é real e é eterno. Porque o inferno é exatamente como disse Paulo aos Romanos no capítulo 9. É a expressão declarada da boca de Deus de seu amor para com os crentes e de sua justiça para com os descrentes. Quando os crentes se encontrarem no gozo e não no inferno, terão real noção do que eles foram livrados por Cristo na cruz. E quando os descrentes se encontrarem no inferno, também terão real noção do que Cristo passou por nós na cruz. Então, lute contra qualquer tipo de pensamento errado acerca do Senhor. E se você conhece pessoas que estão precisando do Evangelho, você precisa levar isso correndo, porque pode ser que ele descubra o inferno quando não mais tiver o que fazer. Isso se aplica a mim e a você que também somos crentes. A lutarmos contra o nosso pecado e não duvidar do Senhor e amar o Senhor pelos séculos sem fim. Que Deus seja conosco
e nos abençoe. Vamos nos preparar para a ceia. Antes de convidar os presbíteros.